Fala, nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Urubuzou TV, sempre deixando vocês por dentro de tudo que acontece no Mengão. E, nação, Flamengo ganhou aí mais uma vitória importantíssima, por pouco a gente não termina a rodada ali na liderança, né? Mas agora a gente já tá com o mesmo número de pontos do Palmeiras, agora é só continuar fazendo o nosso e esperar que uma hora o Palmeiras vai dar uma tropeçada, né? Mas vamos ver aí o que a imprensa, né, esportiva está falando depois desse jogo aí do Flamengo contra o América Mineiro. O Flamengo jogou muito bem, mas vamos ver aí a análise que eles fizeram sobre essa partida aí. Então, sem mais enrolações, vamos direto pro vídeo. Com dois gols com 10 jogadores. 2 gols com 10 jogadores. A gente pode dizer que com 10 jogadores foi 2-1 pro Palmeiras. Isso. O recorte. Flamengo, 63 pontos, venceu o América. Aí se beneficiou do empate com o Palmeiras e colou. A diferença entre Flamengo e Palmeiras está no saldo de gols. Eles têm o mesmo número de vitórias. O Botafogo, que tem um ponto a menos, ficou no empate com o Santos. De novo, aquele drama, aquela dificuldade. O Botafogo, aquele empate no finalzinho do jogo, 62 pontos. A diferença do Palmeiras para o Flamengo é que o Palmeiras tem 26 gols de saldo e o Flamengo tem 17. É bom lembrar que o saldo do Botafogo ainda é 23, é um bom saldo. Mas tem um ponto a menos, embora tenha o mesmo número de vitórias também que Flamengo e Palmeiras. Falta vencer. Falta vencer. Faz tempo que isso não acontece. Atlético Mineiro, 3-0 no Grêmio. E o Atlético Mineiro tem uma vitória a menos que essas equipes, tem 60 pontos, tá na briga, meu amigo. Tá na briga e tem confronto direto com o Flamengo no meio de semana. É a melhor campanha do segundo turno no Atlético Mineiro. E aí, se quiser colocar, pode colocar o Grêmio com 59, que vem de 2 derrotas, perdeu para o Corinthians, né? O Corinthians com um jogador a menos. E agora essa derrota para o Atlético Mineiro fica difícil a situação do Grêmio. E o Bragantino, que também teve várias oportunidades de assumir a liderança e nesses momentos acabou não correspondendo. Empate com o Botafogo, perdeu para o Atlético Mineiro, agora perde o jogo para o Internacional de Porto Alegre. 59 pontos. Dá para a gente fechar por aí essa briga pelo título, embora para Grêmio e Bragantino a situação ficou bem mais complicada e o Atlético Mineiro, a grande novidade, se apresentou na briga, Pedro Ivo Almeida. E agora, hein, Pedro? Foi a pergunta. E agora, Pedro? Tudo bem? E agora, William? Tudo bem? Um abraço a você, Calçade, André, professor, fã de esporte com a gente. É isso. E agora, e quinta-feira que vem agora, e domingo que vem, boa jornada. E agora, e vai ser assim até a última rodada. Agora, eu não ficaria exatamente tão refém da frieza dos números ali. Eu, por exemplo, vejo um Atlético Mineiro mais vivo. Mais vivo porque o Atlético, para mim, tem mais condições de se mobilizar para um duelo direto contra o Flamengo, e ele vai aguardar o que está reservado para ele nas 2 rodadas finais, do que exatamente o Botafogo. O Botafogo, a gente comentava aqui no linha de passe mesmo, ao longo da programação durante a semana, que no meio da semana me assustou porque o time não conseguia nem fazer o jogo dele com bola. Era um time apático em todos os sentidos. Hoje ele não foi um time apático em todos os sentidos. Já teve algo diferente do Thiago, teve uma competitividade muito interessante, teve o gol no início, teve um Botafogo mordendo, sem tirar espaço. A partida do Santos não é boa e não é só pelo momento delicado e irregular do Santos, mas muito pelo que o Botafogo provoca para que o Santos não faça. Mas aí parece que tudo desmorona, parece que tudo acontece ali. Quando você dá um milímetrozinho de brecha, o Segovinha que não acompanha, é aquela jogadinha de sempre do Santos ali que você conhece também, levantando a bola para quem chega quase sempre no descuido, né? Poucos times fazem tantos pontos quanto o Santos em 42, 45, 50 minutos, 52 final de jogo. A gente estava fazendo até essa conta depois, se nosso Joãozinho, editor-chefe, tiver a tela aí pra gente, porque é impressionante. Então, esse Botafogo instável, que não vence, que nos últimos 8 jogos fez 4 pontos, o máximo que ele arranjou foram 4 empates nesses últimos 8 jogos, eu não consigo virar e falar que ele está mais na briga do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele tem um confronto direto muito difícil, né? No Maracanã. Fora de casa, contra o Flamengo. Que é um jogo emblemático, né, do futebol brasileiro. Muito. É um clássico nacional com uma história tremenda e com... personagens emblemáticos hoje. Exato. Sim, isso. Esse fim de campeonato, não queria te interromper por tanto tempo. Esse fim de campeonato está absolutamente sensacional em tantos aspectos. Né? E imprevisível, porque a gente olha para o Palmeiras, quando a gente acha que o Palmeiras tem talvez um time mais sólido, uma tabela que poderia ele ser confortável daqui para frente, né? Porque é América Mineiro, Fluminense olhando para o Mundial e um Cruzeiro que a gente não sabe como é que vai estar, mas que certamente não terá torcido na última rodada. É um Palmeiras que oscila, hoje superado por um Fortaleza que volta a competir, volta a se apresentar no Campeonato Brasileiro. A gente olha para o Flamengo muito bem hoje. Mas você já projeta o cartão do Pulgar, não tem o Pulgar. Pulgar, para mim, é o grande eixo, é o grande pilar desse time.
Flamengo sem empolgar, por exemplo, no primeiro tempo do meio de semana, é um Flamengo com problemas e vai enfrentar um time com qualidade, um time embalado. Então você olha para esse campeonato, você não consegue olhar e falar, não, porque agora dá para fazer a projeção, porque o Flamengo vai ganhar aqui, o Atlético vai perder ali, o Palmeiras agora não perde mais. Você não consegue. Agora, do que a gente consegue perceber, enxergar em campo, que para mim vai além das contas, é que eu vejo Flamengo e Palmeiras disputando, com a cabecinha ali, aquela corrida de cavalo, a cabeça um pouquinho, mas meio corpo de vantagem para os outros. Flamengo e Palmeiras brigando, e o Galo querendo se colocar na briga a partir do que pode fazer no meio de semana. Botafogo um pouco atrás, pelo que não consegue fazer, sustentar, principalmente do ponto de vista emocional nessa reta final de campeonato. Sim. Lembrando, Palmeiras e Flamengo, a diferença está no saldo. Sim. 26 para o Palmeiras de saldo, 17 para o Flamengo. Então, se eles tiverem resultados iguais, é claro que você tem que olhar para quem está atrás também, o Botafogo e o Atlético Mineiro. Mas na briga dos dois, se eles tiverem resultados iguais, o Palmeiras vai chegar na frente, professor. Ainda tem a vantagem do saldo, mas chegamos nesse ponto do campeonato, onde a vantagem é o saldo de gols. Até o número de vitórias está igual, prof. Tudo bem? Pois é, William, boa noite a você, aos companheiros, todos que nos assistem, todas que nos assistem. A rodada, a liderança é verde, mas eu acho que a rodada foi rubro-negra. Ah, foi. Foi rubro-negra porque antes dessa rodada começar, era bem provável que o Flamengo vencesse o seu jogo contra o já rebaixado América num campo que nem neutro é rubro-negro. É rubro-negro. Era rubro-negro. E o Flamengo gostaria muito que o Palmeiras, pelo menos, perdesse pontos em Fortaleza, que foi o que aconteceu. Apesar das circunstâncias do jogo, o empate heróico, 10 homens, o Palmeiras perdeu pontos ali. E o Botafogo também perdeu pontos. Acho que essa é a pedra de toque que faltava para esse desespero botafoguense, né? Porque só falta perder o título para o maior rival. Se o Botafogo vencesse hoje, o que estava acontecendo até o final do jogo, o Botafogo seria líder. Sim. Teria retomado a liderança. Exato. Porque o empate do Palmeiras, embora um jogo difícil contra o Fortaleza, mas se projetava o favoritismo ali do Palmeiras. Qualquer um desses podia ser liderado. Em primeiro lugar. Uma projeção que a gente também precisa fazer, é por isso que tem que ser rodada a rodada. O último jogo do Palmeiras é com o Cruzeiro fora. Qual Cruzeiro? O último jogo do Galo é com o Bahia. Qual Bahia? Qual Bahia? Aliviado ou desesperado? Esse é o X da questão. A mesma coisa em relação a rebaixamento hoje. Eu acho que, por exemplo, para o Corinthians foi muito bom a vitória do Inter contra o Red Bull Bragantino. Sim. É um outro Inter. Sim. É um outro Inter que o Corinthians enfrentará depois do jogo de São Januário. Claro. Então, até a ordem dos jogos, você pensa que o Botafogo, por exemplo, é um que pega o Cruzeiro antes. Né? O Cruzeiro que pega o Botafogo, muito provavelmente, não será o Cruzeiro que joga contra o Palmeiras. Então isso será decisivo. E para essa final, a gente fala muito de finais dentro do campeonato de ponto corrida, e a final da vez é o Flamengo e Atlético Mineiro, para os dois tem um caráter de prova de fogo. Passou aí, a coisa é mais tranquila. Os dois têm garantido pelo menos um jogo contra o São Paulo em férias. O Flamengo tem também o Cuiabá em casa, Sim. que é o jogo ganhável, e o outro jogo do Galo é o Bahia fora, né? Que eu já citei que Bahia que o Galo pegará. Então, nem para isso dá para fazer projeção. Tenho para mim, desde sempre, que o caminho do Palmeiras era o mais fácil de todos. E que o jogo certamente mais difícil era o de hoje. O de Minas contra o Cruzeiro pode ser difícil ou não. Posso só, antes de passar para o Carlos Pondré, te fazer uma pergunta, porque eu tenho um pouco essa sensação a liderança é verde, mas a rodada ela é positiva para o rubro-negro, para o Flamengo. Mas eu também tenho essa sensação que quando a gente olha, a gente precisa olhar para o meio de semana, para esse Flamengo e Atlético, que eu acho de um risco altíssimo, não tem nada fácil. Dá para classificar também que o Palmeiras passa por essa dificuldade do confronto contra o Fortaleza, que era o mais complicado, a meu ver, América, Fluminense e Cruzeiro, com uma liderança. Ele passa, ele agora tem um caminho, em tese, mais tranquilo do Flamengo. Então, o saldo, se na bola o saldo não é positivo, na tabela, para mim, só deu positivo para o Palmeiras. Só bem rapidamente. Boa noite a todos. Tranquilo, fica tranquilo. Né? Vamos lá. Se você está no vestiário do Palmeiras agora, e é claro, havia uma possibilidade, conversou-se sobre isso, né? O Palmeiras ganhar as últimas 4 rodadas. A tabela do Palmeiras nos últimos 4 jogos era a tabela que pode ser considerada menos difícil e continua assim. Eu também acho que o jogo tecnicamente, teoricamente mais complicado era esse de hoje. O Palmeiras deveria ter perdido, dá pra gente falar isso, porque estava perdendo por 1-0. E não estava bem. E perdeu um jogador e não estava bem.
Aí, numa situação normal, a maioria dessas partidas termina com derrota do time que está com um jogador a menos. Fortaleza teve a bola para matar o jogo, para fazer o 3-1. Para fazer o terceiro gol. Não fez. Estava diante dele um time acostumado a ganhar troféus nos últimos anos. Todos eles foram ganhos basicamente por esse núcleo. O Palmeiras não está jogando maravilhosamente bem mesmo, mas está lutando como se não fosse um time que foi tantas vezes campeão recentemente. Sim. Tá bom, a temporada não foi como se gostaria. O Palmeiras tem a possibilidade de fechar o ano, como foi o ano passado. Não vamos esquecer, é o atual campeão brasileiro, com mais um troféu. Então, se você está no vestiário do Palmeiras agora, de acordo com o que foi o jogo e o que vem pela frente, você não perdeu e você é o líder do campeonato, você está se sentindo bem, mas muito bem em relação às últimas rodadas. Bem para São Paulo esse... Você volta bem para São Paulo, mesmo que a coisa esteja distante demais de qualquer definição. Para 2 jogos em casa agora. 2 jogos em casa, exatamente. Mas, e mesmo que eu acho que na cabeça da comissão técnica do Palmeiras havia uma intenção real de ganhar os 4 últimos jogos. Claro. Né? Porque, assim, o que dá para dizer, além do que é possível dizer sobre o Botafogo, mas o que dá para dizer é a tabela do Palmeiras é a menos desafiadora. Sim. Do ponto de vista teórico, e a teoria ela está sendo rasgada a cada rodada, mas isso continua sendo verdade. Só um último pitaco antes de passar para o Calçade, em cima do que falou Pedro Ivo sobre regularidade. Pode ser que a tabela, que os números, a matemática dos números, como dizia um amigo meu, a matemática dos números nem ajude. Mas o time mais regular das últimas rodadas é o Clube Atlético Mineiro. Ah, sem dúvida. Ele não perde desde o jogo contra o Curitiba. Então o Flamengo está em ascensão. É o melhor time do segundo turno. O Flamengo está em ascensão, o Palmeiras está em manutenção, o Botafogo está em decadência. Pode ser que não dê tempo, mas pela bola que vem mostrando, Clube Atlético Mineiro. Mesmo assim, né, Calçade, em cima dessa observação aqui do Pedro, bem levantada, assim, se você pensar no meio de semana, aliás, esses jogos são todos na quarta, né? O jogo do Palmeiras, do Atlético Mineiro, esses jogos são na quarta-feira. Do Atlético com o Flamengo. O Palmeiras, claro, está brigando pelo título, tem obrigação de vencer o América, se quiser continuar na briga. Não tem conversa, né? Veja o que o Flamengo fez hoje com o América. Mesmo o Atlético em ascensão, o melhor para o Palmeiras na quarta-feira seria um empate ou uma vitória do Atlético, para quem ele tem 3 pontos de vantagem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu, na escolha de sequências, pegaria do Flamengo. Deixa eu ver aqui. Não tenho dúvida nenhuma. São Paulo? O jogo mais... Olha essa rodada. Olhando a do Palmeiras, para mim, o jogo mais difícil do Palmeiras, dos 4 jogos, agora só restam 3. Era o jogo fora contra o Fortaleza. Essa é a sequência do Flamengo. Fortaleza interferiu na disputa do título, que empatou com o Botafogo, empatou com o Flamengo, empatou com o Palmeiras. Isso. Depois de um período de seca, ainda seca, mas ela atrapalha a disputa de título. Olha a sequência, né? Você tem reta final dos próximos jogos do Flamengo. Então, ele tinha um jogo que era obrigatório vencer, que era o América, em casa, porque o Uberlândia, a gente viu o estádio, é a casa do Flamengo. Essa é outra aberração do Campeonato Brasileiro. Nessas loucuras de mudança de mando, que você acaba invertendo o mando. Isso não deveria acontecer. Isso é um problemaço. Mas esquece. O América, agora, isso é o do Palmeiras. É o do Palmeiras. América em casa. Então, esta rodada era o jogo mais difícil do Palmeiras com o jogo mais fácil do Flamengo. Ela permitia uma chegada do Flamengo ao Palmeiras. É o que aconteceu. Agora é um mata-mata de Flamengo e Atlético, mas que é um jogo em casa para o Flamengo, não é fora. Depois o Flamengo tem o Cuiabá e o São Paulo. Então, o Flamengo, passando pelo Atlético, ele chega na última rodada olhando o que eu preciso para ganhar o título. Saldo de gols. E o Palmeiras, eu acho, o Palmeiras ali, se eu não me engano, tem Fluminense e Cruzeiro, né? Isso. Eu ainda fico com a do Flamengo. Assim, olhando o panorama, ambas são difíceis. Porém, é incrível, né? O Brasileirão, faltam 270 minutos para acabar o Campeonato Brasileiro para quem jogou 35 partidas. Tem time ainda que está evoluindo. Tem. Que é o Flamengo. O Flamengo tem novidades. Isso. O Bruno Henrique, lá direito, que entrou no jogo passado, entrou contra o Red Bull Bragantino, fez a jogada com o Pulgar, tal. Aí o Tite vai e escala Cebolinha, recuperando, nítida recuperação de Cebolinha. Veja o que é o futebol, né? Às vezes trata o jogador
Sim, o problema é do jogador, não é ser o treinador, de recuperar um jogador. Sim, ou ele se recupera sozinho, no dia a dia de treinamentos, eu tenho contato de 1 hora, bola para cá, para lá, treina. Se ele não se recuperar sozinho, problema dele, vai pro banco. E ele parecia que se sentia como um convidado no time, né? Ele era um convidado. Sim, e aí hoje ele é um chegou um treinador que certamente o chamou e conversou com ele um tempão. E deu maior confiança. Você já foi comigo para a seleção. Pô, Cebolinha, você já foi fantástico com a Copa América, Cebolinha, bababá. Aí o cara fez hoje jogadas que ele tentou fazer e não davam certo. Deu. Você fala assim, tem algo novo acontecendo aí. Do outro lado, o Bruno Henrique. É um destro, gosta de jogar do lado esquerdo, mas ele vem por dentro, ele faz jogada, ele dá passe, como aconteceu. No gol. Então você tem uma novidade. Do Pedro. Que é Bruno Henrique, Pedro, Cebolinha. E o Gerson, que no começo do Tite, o Gerson vinha pro lado. Você vê que o Tite estava tentando encontrar o time. Aí quando joga com Arrascaeta, Gerson precisa de um apoio do Arrascaeta voltando também. Tudo isso acontece. Gerson, Arrascaeta. Então é um treinador que acabou de chegar, faltam 270 minutos e o time está O Abel tá falando. podendo crescer. Vamos ouvir o Bom, é isso, nação. Os próximos jogos do Flamengo agora vão ser determinantes, né? Principalmente esse do Atlético Mineiro, que eu acho que é o próximo adversário mais difícil que a gente tem. Entre os 3 adversários que a gente vai ter, o Atlético Mineiro vai ser o mais difícil. Então a gente conseguindo passar por eles ali, a gente já chega bem inteiro, né, para essa reta final aí. E o jeito mesmo vai ser continuar secando o Palmeiras para a gente começar a poder depender de nós mesmos, né? Essa palavra é até perigosa, né, de ser falada quando se trata de Flamengo, depender de si mesmo. Mas é isso, é o que restou, né? A gente tá pagando pela nossa má temporada aí, principalmente do Brasileirão, isso eu não falo nem dos outros campeonatos, mas agora a gente tá tendo que correr atrás. Até que a gente tá conseguindo, né? Com o Tite aí arrumando tudo certinho, tá dando bom. Então é isso, nação, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal aí se você ainda não é inscrito, deixe sua curtida, pro YouTube estar recomendando para mais pessoas. E é isso, valeu!